Quero cumprimentá-los na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje a lição ela está maravilhosa. Estudar a palavra de Deus é sempre muito bom, mas parece que quando nós estudamos os evangelhos, quando nós estudamos a vida de Jesus, os passos de Jesus, aquilo que Jesus fez, o legado que Ele deixou e a herança que Ele garantiu para nós, parece que quando nós falamos de Jesus, algo fala mais forte dentro de nós. Parece que a palavra ela é mais viva, ela é mais real, ela é mais incisiva aos nossos corações. E hoje nós estaremos aqui finalizando o estudo do Evangelho de Marcos. E antes de nós entrarmos aqui na lição propriamente dita, apenas fazer aqui uma recapitulação, porque a lição, uma acompanha a outra. Eu quero ler, meus irmãos, novamente o texto bíblico básico da lição, e você simplesmente acompanhe, por gentileza, porque ele resume todo a ideia e o contexto do Evangelho de Marcos, e diz assim, somente acompanhe aí, está exibido aí a tela à frente: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, que texto maravilhoso. E o texto áureo está lá em Marcos 16, 19, que diz assim: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Queridos, antes de nós adentrarmos aqui na lição 6 propriamente dita, eu gostaria muito rapidamente de fazer uma breve revisão no que foi falado nas duas últimas lições, porque como hoje é o encerramento de tudo aquilo que foi trabalhado, é interessante então nós termos aqui de forma bem fresca na nossa mente o que foi tratado. Então, nas lições anteriores, especificamente na lição de número 4, foi tratado aqui de uma forma bem completa, mas de forma muito abrangente e panorâmica também, uma comparação entre os evangelhos. Porque vocês já observaram que tem muita história que está lançada em Mateus, que ela se repete no Evangelho de Marcos, Lucas e João. Não necessariamente todas as histórias coincidem, mas 90% é repetido. Então a gente para pensar, o que é então que diferencia? É a mesma história contadas por pontos de vistas diferentes? É mais ou menos isso. Então, somente para relembrar, Mateus, ele teve um direcionamento. O Evangelho de Mateus ele foi escrito para os judeus, uma forma mais acessível para a mentalidade, para a cultura e para o entendimento do judeu. Marcos já escreveu para os romanos. João Marcos, relembrando aqui o que foi falado na lição de número 4, Marcos não foi um discípulo de Jesus, contemporâneo de Jesus, tá? Acredita-se que ele era muito pequeno quando Jesus exerceu seu ministério aqui na terra. Marcos foi sobrinho, ou João Marcos, foi sobrinho de Barnabé e seguiu a linha ali, o discipulado de Pedro. Quando chega uma hora, Pedro e Silas vão para um lado
e Barnabé e João Marcos vão para outro lado. Então Marcos tem uma linguagem voltada para os romanos. Lucas já escreve para os gregos. E João, de uma forma mais genérica, ele tem a sua redação, a sua fala voltado para a igreja. Também nós vimos aqui na lição de número 4 uma comparação lançada lá no livro de Apocalipse com os evangelhos. Por exemplo, os animais que remetem a uma personalidade, uma figura ligando a Jesus. Então, por exemplo, Cristo figurado no Apocalipse, o leão falado lá no Apocalipse, remete a Jesus como sendo o rei. Isso está lançado lá em Mateus. Lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, tem Jesus lançado como servo, que nós estamos estudando aqui. E isso remete para a figura do novilho, aquele novilho que serve de sacrifício, que vem para servir o homem. Lucas, que escreveu para os gregos, que liga muito aquela ideia da perfeição do homem, traz Jesus como filho do homem, o homem perfeito. E lá em Apocalipse remete também a Jesus falando como rosto do homem. E João, o filho de Deus, trazendo Jesus aí com uma comparação como sendo uma águia que voa. Em Mateus, meus irmãos, nós vamos encontrar muitos sermões. Marcos, nós temos 16 capítulos em Marcos, mas 70% do Evangelho de Marcos, ele tem um enfoque voltado para os milagres que Jesus fez. Lucas não, Lucas já tem uma conotação diferente. Lucas tem um enfoque maior para as parábolas, e João para a divindade de Cristo. O Evangelho de Mateus, ele é profético. Marcos é um evangelho muito prático. Por isso que a leitura do Evangelho de Marcos, ela é de fácil acesso de interpretação, não há muitas dificuldades em entender a redação que está colocada em Marcos. Lucas, embora falar muito de parábolas, então ele vem direcionando aos gregos aí com muita história, com muita coisa da raiz da história da igreja, e João narrando o Deus Jesus como sendo o Deus do verbo encarnado, o eu sou de Jesus, a água viva, o pão da vida, o bom pastor e a luz do mundo. Bom, e na última lição, no domingo passado, nós estudamos aqui como que foi ativamente o ministério de Jesus na terra, na versão do Evangelho de Marcos, como sendo aí, apresentando Jesus como o servo. E o que eu poderia registrar de forma bastante rápida aqui, é que Jesus, enquanto servo, e a lição nos abordou isso de uma forma muito correta, Jesus veio para exercitar 3 coisas no nosso meio. Ele veio para pregar e ensinar a palavra, ou seja, Jesus veio para anunciar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Ele veio para realizar milagres, e daqui a pouco a gente vai entender o porquê que o milagre é importante na vida da igreja, na vida pessoal sua, meu irmão. Por que nós precisamos presenciar milagres em nossas vidas, e veio também para inaugurar uma nova fase na história. Ele veio para perdoar o meu pecado, ele veio para perdoar o seu pecado e restabelecer algo que até então havia sido perdido lá atrás, no início, na criação do mundo. E o impacto que isso traz nas vidas daquelas pessoas. Isso tudo foi falado, foi ministrado aqui na lição passada. E a lição passada nós encerramos, me recordo muito bem, o pastor Alain Brizotti falando o seguinte, algo que ficou marcado na minha mente. De tudo que Jesus fez enquanto servo, nós podemos chegar à seguinte conclusão de forma prática: para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. As pessoas lá no mundo às vezes não entendem esse contraste, essa forma, essa filosofia de vida que Jesus nos exorta a ter.
Porque no reino de Deus, a palavra de Deus diz que o menor vai ser grande, o grande vai ser menor. Aquele que até então era para ser o rei perante os homens, ele veio para ser servo. Ele não veio para servir, ele não veio para ser servido, ele veio para ser servo. E eu coloquei aqui, destaquei um versículo do Evangelho de Marcos, Marcos 10, 45, que eu entendo que resume exatamente o foco e o contexto do livro de Marcos, que é essa ideia de que Jesus não veio para ser servido, ou seja, ele veio para ser servo. Vejam aqui o que fala Marcos 10, 45, e gravem este versículo no seu coração. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? O pastor Carlos leu agora há pouco, mas é interessante a gente reforçar aqui. Toda lição ela tem um objetivo. E o nosso objetivo aqui hoje é entender que Jesus concluiu de maneira excelente a obra que lhe fora proposta. E jazinho eu tenho uma pergunta para fazer para você em relação a concluir missão que nos é colocada. Compreender que somos servos de Cristo, somos participantes da grande comissão deixada por Ele. Você sabe o que é comissão? Jesus deixou uma comissão para os discípulos e hoje esta comissão ela é estendida a mim e a você. Nós vamos entender o que é esta comissão aqui e considerar as razões pelas quais devemos dar continuidade à obra que Cristo nos confiou. Mas a pergunta que eu falei que eu tenho para fazer para você é essa aqui, ó. Olha ali. Há um ditado aí que diz que missão dada é missão cumprida. Tem filmes, já virou jargão aí popular. E eu quero te perguntar nessa manhã o seguinte: não só na vida espiritual, mas na tua vida como um todo, você tem conseguido concluir as coisas que você se propõe a fazer? Nós entramos agora no mês de fevereiro, relativamente ainda no início do ano. Então não vamos falar para frente, vamos falar para trás. Nós encerramos o ano de 2018. Em janeiro de 2018, os planos, os projetos que você se propôs a executar ao longo daquele ano, quando chegou o final do ano, você fez um balanço? Você avaliou até que ponto você conseguiu começar um projeto e concluí-lo? Isso é fundamental para a nossa lição aqui nessa manhã. Sabe por quê? Porque o que nós iremos ver aqui é um exemplo de uma pessoa, é o exemplo de Jesus Cristo, que nos mostra que aquilo que se começa tem que ser terminado. Aquele que começou a boa obra, ele foi fiel para terminá-la, ele foi fiel para concluí-la. E o que Deus, o que Jesus, o Verbo encarnado, espera de mim e de você, é que nós tenhamos o hábito de concluir as coisas que nós começamos. E deixa eu te contar uma coisa. Ao longo da nossa vida com Jesus, nós estamos em uma caminhada. Nós estamos caminhando para o nosso lar. Nós somos aqui peregrinos. Nós somos aqui passageiros. E nós temos uma missão que já nos fora confiada e que nós um dia seremos cobrados sobre o término dessa missão, que é a grande comissão que Jesus nos exorta a exercer diariamente aqui. Olha essa formiguinha aqui. Ela lutou, e no final, parece que ela conseguiu romper, ela conseguiu chegar no seu objetivo, porque às vezes, escute, às vezes,
o nosso destino parece que é intransponível para nós. Mas nós vamos entender aqui que se Jesus se faz presente em nossas vidas, nós podemos alcançar coisas inimagináveis, porque sob o ponto de vista natural, talvez seria impossível uma formiguinha daquela levantar um galho daquele. Mas para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Meus irmãos, eu gosto muito de quando a gente está estudando a palavra de Deus, a gente procurar vê-la sobre o ponto de vista completo. E o interessante é que o livro de Isaías, ele é também chamado do Evangelho do Antigo Testamento, porque é um livro absolutamente messiânico, um livro que projeta tudo aquilo que um dia lá na frente haveria de acontecer. E lá em Isaías 43, eu vou pedir o pastor Eduardo, vai ser meu auxiliar aqui nesta manhã. Isaías 53. Pastor Eduardo, leia para nós aí, Isaías 53, versículos 4 a 8. E eu gostaria que você escutasse o que lá em Isaías fora dito que um dia iria acontecer. Por que é importante nós ouvirmos isto aqui e lermos? Porque agora em Marcos nós temos a confirmação daquilo que um dia foi profetizado que aconteceria. Deixa eu te falar uma coisa, se você é cristão, se você acredita que essa palavra ela é vida, que ela é real para a sua vida, nós temos que entender que a palavra de Deus ela é infalível. Tudo que está colocado na palavra de Deus, um dia, ou já aconteceu, ou ainda há de acontecer. Querem ver? Por favor. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, e Ele não abriu a boca. Vocês estão vendo? Quando a gente vai ver o Evangelho de Marcos, o livro de Marcos, os 3 últimos capítulos, 14, 15 e 16, são objeto dessa lição aqui. O capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16 de Marcos, e eu reitero o que o pastor Carlos falou aqui minutos atrás, invista um tempo na sua casa para ler o livro de Marcos. Medite na palavra, que é assim que nós fortalecemos a nossa musculatura espiritual. Nós precisamos também, gente, fazer academia espiritual. E a nossa academia está aqui, ó, tá? É na leitura, tá bom? Então, exerça esse hábito, leia os 3 últimos capítulos do Evangelho de Marcos, e vocês vão ver que aquilo que estava já profetizado que aconteceria há muitos anos atrás, antes da chegada de Jesus, se confirma com o sacrifício feito por Jesus na cruz. Meus irmãos, Jesus, com esse relato, Marcos, ele deixa claro para todos nós que o servo sofredor, Jesus veio para ser servo, ele veio para sofrer, que ele morreu em nosso lugar. Quem deveria ter morrido era eu e você, mas ainda assim, Jesus morreu por mim e por você, pendurou os nossos pecados naquela cruz, pendurou os nossos pecados no madeiro, levou sobre si as nossas dores, sarou-nos por suas pisaduras e hoje nos garante a paz. Glória a Deus, como é bom a gente estudar a Bíblia de forma sistemática e ver que aquilo que um dia Deus prometeu na sua palavra que iria acontecer, que aconteceu, da forma exata como haveria de acontecer. Meus irmãos, aí o que aconteceu? Jesus veio,
cumpriu a sua missão de modo perfeito, de modo infalível. Mas a missão de Jesus, como foi de trazer o Evangelho, trazer as boas novas a princípio para aqueles que não o aceitaram, foi aberto aí a oportunidade do mundo inteiro ser alcançado por esse amor maravilhoso. Jesus, então, quando ele é preso, é julgado, condenado, morto, quando se cumpre a profecia de que no terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos, vem então algo maravilhoso. A história não para aí. Jesus continua dando assistência a seus discípulos. Aquilo que ele sempre falava: não se turbe o vosso coração, porque eu hei de morrer, mas eu voltarei e não os abandonarei, é também cumprido na palavra de Deus. Jesus, já ressurreto, ele volta a dar assistência aos seus discípulos. E quando ainda ele sobe definitivamente para aquele momento aos céus, quando ele senta à destra de Deus, e ainda assim ele não deixa os discípulos sozinhos. Ele deixa então quem? O Consolador, para acompanhar-nos até a volta dele, até o dia que ele voltar para buscar a minha pessoa, buscar a sua pessoa, buscar a sua igreja, para morarmos eternamente com ele nos céus. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Deus nunca iria abandonar os seus filhos, e é isso que Jesus se propôs a fazer. Agora, Jesus, sabendo que o tempo dele aqui na terra era curto, preste atenção no que eu vou te falar aqui. Jesus, sabendo que o tempo dele aqui na terra era curto, ele sabia que precisava preparar pessoas para dar continuidade àquilo que ele começou. E Jesus, então, ele escolhe 12 para treinar. Mas eu vou me focar aqui apenas nos 5 primeiros que foram convocados por Jesus, para destacar algumas características deles, porque as características que Jesus procurou naqueles homens, Deus procura em mim e você estas características nos dias de hoje. Os homens que Jesus convocou para estar sendo treinados, para viver com ele por 3 anos, para participar dos milagres, para vivenciar tudo que Jesus poderia oferecer naquele período ali. Aqueles homens, meus irmãos, eles tinham algumas características, e essas características eu e você precisamos ter em nossa vida. Deixa eu falar para você aqui de Simão e André. Foram os primeiros a ser chamados por Jesus. Simão e André, quando Jesus chegou e os convidou, eles estavam literalmente pescando. Mas não é aquela pescaria que hoje muitos de nós fazemos para esfriar a cabeça, não. Era aquela pescaria, pesada. Era aquela pescaria profissional. Diz a palavra de Deus que eles estavam lançando as redes. Estavam jogando as redes. No momento que eles estavam lançando as redes, Jesus os convoca para segui-lo. Os outros 2, Tiago e João, irmãos, filhos de Zebedeu. Sabe o que eles estavam fazendo? Enquanto 2 estavam lançando a rede, esses 2, Tiago e João, estavam consertando as redes. Que rede estraga, embaralha, vem galho, enfim, eles estavam trabalhando. E o 5º que Jesus convoca, Levi, Mateus, filho de Alfeu, vulgo fiscal de rendas, publicano, cobrador de impostos, Andrezinho, trabalhava para Roma, era um publicano que exigia os impostos. Mas uma coisa, Andrezinho, Jesus viu de bom em Mateus. Sabe o que ele viu? Que ele trabalhava, que ele era trabalhador, que ele não se omitia do ofício que ele estava responsável. E sabe o que isso quer dizer para mim e para você nessa manhã?
que Deus não faz pacto com gente preguiçosa. Onde existe ociosidade, e nós estamos na casa de Deus, e o Espírito Santo tem total liberdade na casa que é dele, para sondar o seu coração, e continuar sondando o meu coração. O Espírito Santo tem liberdade nessa manhã, para mostrar para você, para te auxiliar numa análise aí, se tem tido alguma área da sua vida que tem estado ociosa. Meus irmãos, se eu for começar a falar isso aqui, eu vou perder o foco e eu não vou conseguir encerrar a lição. Mas ao longo de toda a Bíblia, ao longo de toda a palavra de Deus, os grandes feitos registrados na palavra do Senhor foram feitos com homens que sempre tinham o trabalho e longe da ociosidade como estilo de vida. Vai olhar para você ver a vida de Noé. Vocês acham que se Noé fosse preguiçoso, vocês acham que Deus teria confiado nele a responsabilidade de acabar com o mundo e deixar ele como sendo o continuador da raça humana? José, vocês acham que se José fosse um rapaz preguiçoso, ele sairia da condição de escravo, estrangeiro em um outro país, e chegaria à colocação do segundo homem mais poderoso de todo o mundo? Pedro, quando passou a noite inteira pescando, por volta das 10 horas da manhã do dia seguinte, cansado, ele estava, diz a palavra de Deus, lavando as redes, limpando as redes, e Jesus chega e fala: Pedrão, pega a rede, vai lá e joga de novo. Jesus sabia que Pedro estava preparado para receber aquele milagre. E o milagre, meus irmãos, só chega na vida do Filho de Deus que se coloca na brecha, que não se coloca na brecha da ociosidade. Ser servo é isso. Ser servo é até contraditório com a própria natureza da palavra servo, porque quem é servo já dá a ideia de serviço, de trabalho. E quem nasceu para trabalhar, quem nasceu para servir, não tem espaço para ociosidade. E a pergunta que fica para você aqui: o seu perfil tem atendido à necessidade da obra de Jesus? Queridos, a revista ela destaca uma frase, eu achei muito interessante, e eu gostaria que nós lêssemos o que está escrito aqui. Olha só, eu vou ler primeiro, depois nós leremos juntos. Deus, escute isso aqui, Deus não criou uma missão para a sua igreja. Ele criou uma igreja para cumprir a sua missão. Percebam a diferença que está sendo falado aqui. Deus não criou uma obra para nós, os servos. Ele forjou-nos servos para executarmos sua obra, anunciar o Evangelho. Então deixa eu te explicar uma coisa. A grande comissão que nós estamos falando aqui é simplesmente a ordem que Jesus nos deixa para dar continuidade àquilo que Ele vinha fazendo. Esta grande comissão está registrada em Marcos 16, versículo 15, que diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esta é a comissão deixada por Jesus para nós, porque até então a ordem para os discípulos era para priorizar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Prova maior que Jesus veio para os judeus e eles não aceitaram. Mas depois dessa recusa, Jesus expande através da graça de Deus, isto que é a graça, o alcance do amor de Deus para toda a humanidade, e Jesus chega e fala: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Quando nós vemos isso, meus irmãos, nós estamos entendendo que a missão, ela não é para a igreja. A missão é uma continuação daquilo que Jesus veio
fazer. Então nós precisamos entender que nós temos a responsabilidade de dar continuidade no legado que Cristo nos deixou, de ir e pregar o Evangelho a todo mundo. Agora tem uma coisa muito importante que eu quero destacar aqui e que a revista também nos traz como destaque. Queridos, o servo nos deixa uma missão. Pastor Eduardo, eu já li Marcos 16, 15, e eu gostaria que você lesse Mateus 10, de 5 a 7, por favor. A estes 12 enviou-lhes Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomei rumo aos gentios, nem entrei em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. E nesse versículo tem uma cereja do bolo aí que a gente precisa dar uma apreciada nela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você escuta isso, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, como é que você vê isso? Será que a sua mente se limita a pensar o seguinte: bom, eu tenho que renunciar tudo, colocar uma mochila nas costas, procurar o meu pastor, abrir o mapa mundi, a África, né? A gente já tem uma direção, já sabe a companhia aérea que compra passagem, né, pastor Salmo? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa desmistificar esse versículo aqui. Porque muitos de nós estamos pecando, estamos nos omitindo do ide lançado em Marcos 16, 15, por uma interpretação equivocada dessa leitura aí. Quando Jesus fala ide por todo mundo e pregar o Evangelho, é isso mesmo. Que o desejo dele é que os 4 cantos, os confins da terra, como está estabelecido lá em Apocalipse, seja alcançado através das boas novas. Só que não necessariamente eu e você vamos ter condições de abrir o mapa mundi e de uma forma estratégica falar: eu vou percorrer o mundo inteiro falando para toda criatura. Isso é impossível. Mas ao que nos parece ser a melhor interpretação para este versículo, para este mandamento do Senhor, melhor nos parece entender que o segredo não é evangelizar todo mundo, mas enquanto você estiver caminhando, onde você colocar a planta dos seus pés, você tem a oportunidade de falar das boas novas aos perdidos. Isso significa até os confins da terra. Exatamente. Mas o desafio que eu quero deixar aqui para nós é que se você vai na padaria, você tem a chance de falar de Jesus. E ainda que você não tenha a oportunidade de falar de Jesus, o mais importante, o seu exemplo, a sua forma de viver, o seu testemunho é o seu maior cartão de visitas. Nós temos o hábito de falar sempre isso aqui para os nossos adolescentes e para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Menino, menina, na escola, seus coleguinhas sabem que você é cristão? Às vezes eles nem precisam saber que você é cristão, mas pelo seu comportamento, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho que você exerce lá na escola, um dia eles vão ver uma diferença, e se você colocar Deus à frente, você vai ter uma oportunidade de falar de Jesus para um coleguinha que precisa. E assim é comigo e com você. Às vezes não é nem o falar, mas o nosso testemunho, o nosso agir. Agora, sem dúvida, se Deus te chama para ser um missionário, para ser aquela pessoa que vai pegar os seus pés e colocar em uma outra nação, em uma outra cidade, glória a Deus por isso, porque isso não tem coisa melhor do que você ser um embaixador de Jesus em uma terra diferente. Está lá em 2 Coríntios 5:20, por sorte que somos embaixadores
por Cristo. Mas se você não foi chamado para ir para a África, se você não foi chamado para ir para a Argentina, para o Paraguai, para o Haiti, para qualquer lugar do mundo que seja, você tem a chance de ser um agente comissionador de Marcos 16:15 no seu dia a dia. E o Evangelho, pastor Eduardo, por favor, Romanos 10:17, Atos 3:9. O Evangelho, meus irmãos, nós vamos ver aqui agora que nós propagamos o Evangelho buscando atingir os ouvidos e os olhos de quem precisa receber. Vocês querem ver isso? Por favor. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, enquanto ele abre o outro lá, já pode pegar Atos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como que você acha que você vai levar o amor de Jesus para o teu próximo, se não for gerado fé no coração dele? Para ele receber Jesus no seu coração, tem que ser gerado fé na vida dele. E como que se gera fé na vida de um irmão? É falando. Ele precisa ouvir do amor de Jesus, mas Jesus não está aqui. Quem então tem essa responsabilidade de fazer isso? Eu e você. Mas não é só ouvir não, tem um falar também. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram-se ele o mesmo que esmolava, assentado à porta do templo Formosa, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém. Quando eles veem, quando o milagre acontece, a fé também é gerada no coração, não só pelo ouvir, mas pelo falar, pelo visualizar, isso também é gerado fé. Queridos, o que os discípulos deveriam esperar sobre o ide comissionado? A lição também nos traz esta abordagem. Jesus deixou muito claro para os discípulos, isso serve de lição para nós aqui no dia de hoje. A nossa responsabilidade não é convencer o pecador do pecado. Eu e você não precisamos ter que carregar esta responsabilidade. Então vamos supor, pastor Renan, o Renan, perdido, precisando de ouvir o amor de Deus. Eu chego para falar do amor de Jesus, do plano da salvação, que ele é amado por Deus, que tem uma vida eterna que espera por ele, que ele precisa se arrepender dos seus pecados. Faço toda a apresentação das boas novas para o Renan. Ele vira para mim e fala: já terminou? Terminei. Beleza. Ele vira as costas e vai embora. Eu preciso me sentir frustrado por isso? Eu não preciso me sentir frustrado, decepcionado, ou achando que o meu evangelho, o meu cristianismo, ele está fraco, eu estou raquítico do poder de Deus. Não é isso. A minha função e a sua função é sermos somente o agente que vai levar o evangelho à boa nova. Porque a palavra de Deus diz que aquele quem faz o convencimento é o Espírito Santo de Deus. Sabe a parábola da semente, do semeador? Que a semente é jogada no solo. Sabe quem nós somos ali? Somente o semeador. Aquela pessoa que vai e joga a semente. Você não é a semente. Você não é a terra. Você não tem o poder de dizer se a terra vai brotar ou não no dia seguinte. Nós somos somente os agentes. Mas sabe por quê que Jesus teve a preocupação de dizer isso, explicar isso para os discípulos? Porque no versículo anterior, meus irmãos, no versículo seguinte, Marcos 16:16, olha o que Jesus fala: quem crer e for batizado será salvo, ponto e vírgula. Quem, porém, não crer será condenado. Jesus foi tão maravilhoso com seus discípulos que ele explicou que, olha, quando vocês estiverem levando a minha palavra, quando a mensagem chegar no coração, se a pessoa que receber crer ou não, isso não é problema de vocês.
Não se sintam com a consciência pesada se vocês levarem a palavra e a pessoa não crer. Porque a Bíblia diz que quem não crer, este será condenado. Então Jesus procura retirar sobre a responsabilidade dos discípulos, e hoje continua para nós esse mandamento: é retirado sobre mim e sobre você, meu irmão, a responsabilidade de julgar ou de avaliar se uma pessoa vai ser salva ou não. Meus irmãos, então, dando continuidade aqui, Jesus então, ele tira da responsabilidade dos discípulos, e ele deixa hoje nós sem essa responsabilidade do poder do convencimento. Esse convencimento quem faz é o Espírito Santo de Deus. Agora a palavra de Deus diz que quando nós estivermos com Cristo, nós teremos muita surpresa. Muitos vão chegar para Jesus e falar: mas mestre, eu operei milagres em teu nome, eu expulsei demônios, eu curei enfermos em teu nome, e batizei em seu nome, e eu não vou entrar no reino de Deus. Nesse momento Jesus vai chegar para eles e vai falar o seguinte: Jesus como juiz vai chegar para eles e falar: aparta-te de mim, porque eu nunca te conheci, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E a palavra de Deus diz também que muitos, que ninguém dava nada para ele, estarão sentados juntos com Jesus e governarão para toda a eternidade. E caminhando, meus irmãos, para o fim da lição, depois que Jesus ele deixa o comissionamento, ele sobe e ele senta à destra de Deus. E ele senta à destra de Deus, e lá de cima ele continua agindo em nosso favor. Ele continua agindo em nosso favor. Para finalizar, eu gostaria de ler aqui, o tempo já está findando. Eu queria deixar aqui registrado um versículo que está lá em Salmo 119, versículo 125. Olha o que diz esse versículo. O meu desejo nessa manhã, meus irmãos, é que haja uma inquietação no seu coração, uma santa inquietação no seu coração, para que a gente saia daqui pessoas melhores, com o fortalecimento de princípios que não podem ser esquecidos nas nossas vidas. Olha o que fala aqui, Salmo 119, versículo 125. Sou teu servo, dá-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos. Eu vou repetir: sou teu servo, dá-me entendimento, dá-me sabedoria, para que eu conheça os teus caminhos. A minha oração aqui, o meu pedido nesta manhã, é que a gente saia daqui pessoas melhores, primeiro entendendo o nosso chamado, que nós temos o chamado comissionado de Jesus para sermos servos. Então, se você não tem tido uma postura, se você não tem tido um coração de servo, se você ainda não entendeu o que é a mordomia cristã, hoje, essa manhã, é momento de nós refletirmos, é momento de nós avaliarmos se algo precisa ser melhorado em nossas vidas. O Salmo 119 fala: sou teu servo, dá-me entendimento. O salmista pedindo sabedoria, pedindo conhecimento de Deus, para saber como ser servo. E às vezes, nessa manhã, nós precisamos repetir essa oração do salmista aqui. Nós precisamos pedir mais sabedoria para Deus. Senhor,
Eu estou falhando nessa área. Eu quero ser servo. Eu entendo o meu chamado como missionário. Eu entendo que eu preciso dar continuidade na sua missão. Eu preciso levar o teu amor para os meus familiares, para as pessoas próximas a mim, e até mesmo aqueles que eu não conheço. Onde o Senhor me colocar, eu quero ter essa oportunidade, mas eu não sei como fazer. Peça entendimento para Deus, e Deus, Ele pode e Ele vai nos dar entendimento. Para quê? Para que eu conheça os seus caminhos. A gente só é servo de alguém que está à nossa frente. Nós precisamos conhecer mais Jesus.